Então, a primeira coisa é que na parte externa da unidade, a gente colocou um profissional chamado Posso Ajudar Externo, né, 1 ou 2 profissionais, e ali a gente já fazia umas perguntas para o usuário para saber se ele tinha algum sintoma respiratório. Se ele tivesse, a gente pedia para ele entrar por uma porta lateral, ele não passava pelo fluxo habitual da unidade, pelo acolhimento, e ele ia direto para uma sala, que era a sala do isolamento, onde tinha um profissional que também fazia essa escuta inicial dele, a gente deixava os pacientes de máscara aqui e colocava numa distância, e assim a gente fazia esse primeiro acolhimento. Se o paciente tivesse uma situação de síndrome gripal ou que necessitasse de atendimento, ele ia para uma sala individualizada de um lado da unidade, que a gente montou especificamente para atender os casos de síndromes gripais, de sintomas respiratórios suspeitos, né, de Covid, e se fosse necessário fazer algum procedimento que geraria aerossol, a gente tinha uma sala específica também com oxigênio, catéter e o aparato, se fosse necessário fazer alguma outra medida, dentro do que a gente podia numa unidade básica, né? E assim a gente manteve também os acolhimentos às pessoas com situações inadiáveis, a gente fazia perguntas se não tinha sintoma respiratório, a gente orientava se fosse uma questão que precisasse atender, a gente acolhia, entendia e destinava para um atendimento separado específico também. Então a gente não deixou de acolher as pessoas em situação inadiável. Essa é a planilha que a gente usou, que a gente ainda usa, para fazer o georreferenciamento dos casos. Então, aqui a gente colocava o nome, equipe, identificava os pacientes, tipo, pegava o telefone, o endereço, colocava a sintomatologia, a gente notificava pelo SUS e isso garantia depois a gente ir monitorando o número de casos que a gente tinha. E aí, quem tinha síndrome gripal era notificado, a gente tinha uma planilha de telemonitoramento que ficava um grupo de profissionais ligando, fazendo os contatos por telefone, e a gente criou algumas classificações, se a pessoa melhorava, se a pessoa mantinha os sintomas, se ela piorava, e aí se piorasse, a gente fazia o telemonitoramento, ou a gente destinava a pessoa para uma UPA se fosse necessário, ou se o profissional durante o telemonitoramento achasse que o paciente poderia aguardar, não tinha uma gravidade, mantinha só os sintomas, a gente tentava incluir ele na rota de visita domiciliar das equipes. A gente criou um protocolo próprio da nossa unidade para que orientasse os profissionais a fazer o telemonitoramento, então a gente preparava o ambiente, buscava um ambiente sigiloso, lia o prontuário, selecionava perguntas mais fechadas, comunicava ao paciente o motivo da teleconsulta, né, do telemonitoramento, perguntava sobre os sintomas e aí elaborava e concluía qual era a categoria dele, se ele tinha piorado, se ele mantinha os sintomas, e aí fazia o registro no prontuário e evoluía na planilha que a gente sinalizava para o grupo que estava fazendo o telemonitoramento, que a gente tinha entrado em contato e qual foi a conduta que a gente tinha sinalizado para que esse grupo que faz o telemonitoramento confirmasse aquilo que a gente estava inicialmente falando. Então, aqui só para dizer um pouquinho desse fluxo, né, do dia 16 de março, então, fora da clínica, era esse Posso Ajudar. Se o paciente estava sintomático, ele ia para o auditório, onde ficava isolado de máscara e separado. Existia uma escuta ativa ali por médico ou enfermeiro, dependendo da escala. Ali, naquele momento, os pacientes que precisavam de uma consulta ou de uma avaliação ou via saturação, a gente encaminhava para uma sala específica, que era onde acontecia o atendimento e a medicação, enfim, o que fosse necessário. E caso de uma urgência maior, a gente colocava esse paciente numa sala específica também.